Amém? Diz o texto: e constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, e que levava a sua cruz. Antes de você sentar, você diga: porque ele vive. Porque ele vive. Pode tomar o seu assento. Pois bem, irmãos, eu quero só sua atenção para cá. O versículo que nós lemos nessa noite parece ser um versículo com pouquíssimas informações desse homem. O texto vai dizer que o nome dele era Simão. Simão, ele era oriundo, é um nome oriundo do judaísmo de Simeão. Ele vivia no norte da África. E como um judeu pode viver no norte da África, há 2000 anos atrás, uma mulher conhecida como Rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão. E segundo a tradição dos etíopes, vai dizer que ela se relaciona com Salomão. E ela volta para o seu país grávida. E através do seu filho vai gerar uma etnia judaica na África do Norte. Pois bem, aqui começando, Simão, ele era do norte da África. E o seu nome Cireneu era devido à região onde ele habitava. Cirene, antiga Sabá, e hoje a Etiópia. Nós vemos que esse homem vai viajar aproximadamente 1000 quilômetros aí a Jerusalém, porque existia uma obrigação no meio do povo judeu. E no meio do povo judeu essa obrigação era: todo judeu de todo mundo precisava viajar a Jerusalém em época de Páscoa. Vai dizer o texto que Simão Cireneu, ele sai do norte da África e vai até Jerusalém. Mas o texto é claro: naquele dia, Simão, ele precisava passar por alguns processos da sua religião. Simão estava preso nas obrigações religiosas que ele servia ao judaísmo. E qual seria essas obrigações religiosas? O comentarista Bradway vai dizer que todo judeu, quando iria servir o Senhor na Páscoa, a sua obrigação religiosa era levar uma roupa de linho fino. Essa roupa de linho fino, ela seria posta após passar por uma porta que em hebraico significa soreg. Soreg significa limite. Quando Simão atravessa essa porta, Simão coloca a sua vestidura branca. Simão agora estava indo para Jerusalém para cumprir as suas obrigações religiosas. Só que Simão não esperava. O texto vai dizer que do outro lado existia um homem que tinha sido julgado, que tinha sido sentenciado, que tinha sido condenado na Fortaleza Antônio. Da Fortaleza Antônio ao Calvário são 600 metros. De Cirene a Jerusalém há aproximadamente 1000 quilômetros para cumprir uma obrigação religiosa. E alguém saiu de Jerusalém ao Gólgota para poder entregar a sua própria vida pela humanidade. Simão era um religioso até encontrar com Jesus na porta do Gólgota. O Espírito Santo de Deus já fala ao nosso coração nessa noite. Todo religioso, ele só permanece religioso até encontrar com alguém que pode mudar a sua história. Simão foi cumprir as suas obrigações religiosas. E o texto vai dizer que na porta Soreg, conhecida como a porta do limite, os próprios soldados romanos vão fazer com que Simão obrigatoriamente ajude a Jesus a conduzir até o Calvário. Você não entende? Todo religioso só trabalha à base de obrigação. A obrigação era chegar em Jerusalém. A obrigação era atravessar com a veste de linho fino sem ser manchada. A obrigação agora era ajudar Jesus a carregar a cruz.
existia uma cruz e dois propósitos. A cruz em que Jesus levava era a mesma cruz que Simão obrigatoriamente vai ter que levar com ele agora. Só que Jesus levava a cruz por amor e Simão levava a cruz por obrigação. Deus te trouxe aqui nesse lugar, nessa noite. Só que a decisão e a motivação é diferente de mim para você e de você para seu irmão. Todos nós que estamos aqui estamos carregando uma cruz. Porque o próprio Cristo diz: aquele que quer vir a vós, vem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus carregava a cruz por amor, Simão por obrigação. Como é que você tem carregado a sua cruz? O texto diz, irmão, que agora Simão, ele vai pegar a cruz, vai pegar Jesus, vai ser um braço de apoio. Mas lembra que as vestes de Simão não poderiam ser manchadas. E Jesus estava ferido. A igreja, nos seus ensinos na tradição, vai dizer que cada passo que Jesus dava, quando ele carregava a cruz, ele deixava uma poça de sangue. E as pessoas que iam seguindo Jesus, que eram doentes, iriam sendo saradas. Porque a Bíblia diz que através das suas pisaduras, nós fomos sarados. Simão caminha com Jesus. Só que o veículo em que levou Jesus até o Calvário foi a perseguição. O veículo que levou Jesus até o Calvário foi a injustiça. O veículo que levou Jesus até o Calvário foi a sentença. O processo pode ser até um veículo, mas o resultado final é diferente do processo. Porque o processo leva ao Gólgota, mas a ressurreição é o ponto final da história da humanidade. O texto diz que ele pega, coloca Jesus nos seus ombros, junto com a cruz, e vai empurrando, e vai caminhando. O texto diz que esse homem só aparece no cenário uma única vez. Simão, ele vai caminhar com Jesus. Só que o problema é que o Evangelho sem cruz não existe. Existe Evangelho com cruz e com morte, mas existe Simões que carregam a cruz, mas não morrem no caminho. Nós podemos levar até a cruz, mas precisamos morrer para que nós possamos viver na presença dele. O texto diz que Simão, ele continua caminhando. Só que as suas vestes brancas, que iria prestar culto religioso, agora foi frustrado, porque tinha um supervisor, um levita, que quando ele chegava na porta, iria supervisionar as suas vestes, que estavam manchadas de sangue. Ou seja, na religião judaica, quando ele chegava com as vestes brancas, na frente do sacerdote, o sacerdote tinha que sujar a roupa com o sangue do sacrifício, tirado de dentro de uma bacia, com isopo. É por isso que Davi, no Salmo de número 51, vai descrever sobre a purificação através do isopo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, de um outro lado, tem um religioso frustrado, dizendo: vou ter que voltar para a Cirene. Por quê? Porque as vestes estão sujas. Mas ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia que a sentença que tinha dado, o pecado que ele carregava, não era dele, era meu e era seu. E o texto diz que quando ele atravessa, ele olha, o supervisor diz: Simão, não dá, não tem como atravessar. A religião, ela tem até um limite, mas uma vida espiritual, ela rompe barreiras. Já foi falado aqui nessa noite sobre a vida de uma mulher que era prostituta. Já foi falado aqui nessa noite através da vida de alguém que não nasceu para vencer, nasceu para ser escória, nasceu para ser taxado como miserável.
pessoa que lá do alto Ele escolheu, Ele limpou, purificou através do seu sangue, lavou e foi remida no sangue do Cordeiro. Mas Simão vai voltar para Cirene, Simão, frustrado com a sua religião. Quem sabe é você que Deus fala nessa noite, que chegou aqui frustrado, que um dia serviu uma religião, que somente fazia com que você se sentisse obrigado a fazer as coisas. Mas a única coisa que Jesus pede é a tua fidelidade nessa noite, a sua vida. A única coisa que Jesus pede nessa noite é um encontro marcado com Ele. A vida de Simão foi uma antes daquela porta, mas agora é outra. Sabe por quê? Porque é impossível um homem mudar quando ele encontra com Jesus no meio da sua caminhada. O texto diz que Jesus percorre o Calvário. Simão passa pela vida de Jesus. Só que no Calvário, Jesus é elevado na cruz central. Do lado direito está um homem chamado Dimas. Do lado esquerdo está um homem chamado Gesta, segundo o livro apócrifo de Nicodemo. E vai dizer que o homem do lado esquerdo vai zombar de Jesus, mas o homem do lado direito, que se chamava Dimas, vai dizer: olha, nós merecemos estar aqui, esse homem não. Mas lembre-se de mim quando chegar no teu paraíso. Deus vai inaugurar o paraíso com um ladrão arrependido. Falamos da prostituta arrependida, estamos falando de um ladrão arrependido. Quem sabe alguém olhou para você e disse: ei, ovelha negra da família, é você que vai ficar pelo caminho, mas foi você que Deus escolheu para mudar a tua história. O nome Dimas significa pôr do sol. Dimas fecha o olho aqui na terra e abre os olhos na eternidade, inaugurando o paraíso. Entenda uma coisa: Jesus nessa noite trouxe você aqui. Existem inúmeras pessoas melhores do que nós que poderiam estar aqui nessa noite, mas Ele escolheu eu e você, pastores. Escolheu eu e você, miserável homem pecador, em que a sociedade olhava e não dava nada. Jesus investiu na tua vida, te tirou do lamaçal de pecado, te lavou, purificou, te transformou para ser um servo de Deus. Só que os planos dos homens não são os planos de Deus. Simão pretendia chegar no templo. Simão pretendia receber as gotas de sangue do animal que era imolado pelo sumo sacerdote. Simão não sabia quem era Jesus. Eu dou um passo ao final da mensagem, você precisa entender isso. Criamos expectativas, fazemos planos, tiramos da gaveta os projetos, se frustramos quando não acontece. Eu entendi uma coisa: quando eu faço um plano e não acontece, é que o projeto de Deus para a minha vida é melhor do que o meu. O projeto de Deus para a tua vida é melhor do que o seu. Quem sabe foi você que chegou aqui nessa noite dizendo: 2025, até o mês de abril, a data de hoje, eu vou fazer isso, eu vou alcançar isso, eu vou investir nisso. Mas quem sabe você olha para os projetos e você nem sequer conseguiu tirar da sua gaveta. Mas o Espírito de Deus, através do Espírito Santo, desce aqui nessa noite para dizer para você: os projetos de Deus são maiores do que o meu e os seus projetos. Simão vai voltar para Cirene. São 1000 quilômetros de caminhada. Enquanto Jesus crucificado em Jerusalém, Simão voltando. Simão, quando chega em casa, os filhos pedem para poder ver a roupa, porque era um ritual dentro do judaísmo. Quando ele tira a roupa e eles olham que o sangue que estava sobre a roupa de Simão não era o sangue de animal, mas era o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os filhos olham para o manto ensanguentado e vão dizendo: que houve, pai? No meio do caminho eu não consegui chegar ao templo da minha religião. Quem sabe nessa noite você diz: pastor, eu marquei a minha religião, não cumpri as minhas obrigações. Aqui está uma diferença entre quem cumpre a obrigação e quem cumpre propósito. Aqui a obrigação não existe, aqui existe propósito. Mas para chegar no propósito, eu preciso passar dos processos.
Aleluia. Que processo é esse? O veículo que leva Jesus à cruz foi processos. Foi julgado 2 vezes. Foi condenado por Pôncio Pilatos, pela uma multidão que clamava: crucifica. Segura aqui, mas Deus tem uma revelação para você. A mesma multidão que disse crucifica é a mesma multidão que, quando Jesus entrava em Jerusalém, gritava hosana nas alturas. Segura. Você está preocupado com quem fala da tua vida. A mesma multidão que levanta a mão para exaltar é a mesma multidão que estende o dedo para apontar. O teu propósito é com Deus. Quem quer falar, deixa falar. Quem quer apontar, deixa apontar. Quem quer denigrir, deixa denigrir. Uma coisa é fato: todo o processo vai te levar ao propósito. Então segura a dor, segura o julgamento, segura a apontação de dedo, segura, querido, porque o processo está te levando ao propósito. Aleluia. Aleluia. Simão chega em casa, mostra as vestes. A religião de Simão era assim: você tinha que ter evidências para mostrar que Deus era com ele. Você está entendendo? Será que tem algo parecido nos dias atuais? Tem gente que olha para você e te julga pela roupa que tu veste, te julga pela tua posição social. Tem gente que te julga muitas das vezes pela tua cor de pele. Tem gente que te julga pelas pessoas que você fala. Mas com Jesus foi a mesma coisa. Foi apontado, julgado, sentenciado e levado a uma cruz. E o pior de tudo, não era somente os soldados romanos, era o próprio povo que adorava ele. Era o povo que estendia a mão quando ele entrava em Jerusalém. Era o mesmo povo que se prostrava diante dele. O mesmo povo gritou: crucificam. Tem gente gritando crucifica para você. Não se importa, só estão te empurrando para o processo. E quando chegar no propósito, você vai entender que o maior é o Deus que está contigo do que o Deus que está levando. Passa o primeiro dia, os discípulos escondidos. Simão volta para Cirene. Para pensar, eu tenho mais uns 5 minutos aqui, eu vou gastar falando sobre isso. Você anda 3 anos e meio do lado de quem faz aleijado andar, cego ver, surdo ouvir, defunto ressuscitar. Agora você precisa voltar para uma vida natural. E os discípulos começam a sentir a ausência do mestre do lado deles. Só que eles esqueceram que Jesus disse, como já foi falado aqui nessa noite, que bem-aventurados são aqueles que não vão ver, mas vão crer. Passa-se um período, quando Simão chega em casa, que a mostra